Oi pessoal, então vamos voltar aqui ainda tratando dos princípios gerais do direito sucessório. Então ainda estamos na aula 7, só dividir o vídeo para não ficar tão comprido. Mas então vamos continuar aqui conversando agora a respeito da função social da propriedade, que também é um princípio que vai ter repercussão no âmbito do direito sucessório, e a gente vai ver inclusive que desse princípio deriva um princípio específico que é o da função social da herança. E aí, para a gente entender função social da propriedade, nós precisamos conversar a respeito do princípio da sociabilidade. O que é o princípio da sociabilidade? O Código Civil de 2002, ele foi criado sob 3 pilares diferentes. O pilar da eticidade, da sociabilidade e da operabilidade. Eticidade tem a ver com a boa-fé objetiva, que a gente vai conversar logo em seguida. Sociabilidade tem a ver com a função social, não só da propriedade, mas também dos contratos. E a operabilidade tem a ver com o manuseio desse código, do seu uso, dele ser um código mais operacional. A ideia de sociabilidade é uma preocupação com o coletivo. Então, nós temos institutos de direito civil clássico, como a propriedade e os contratos, que são institutos eminentemente individualistas e que assim foram tratados no seu apogeu, lá quando a gente fala num momento pós-Revolução Francesa. Então, naquele momento de crescimento da ideia dos direitos civis, das codificações, nós tivemos o advento das ideias de propriedade e contrato com caráter eminentemente individualista. Contrato e propriedade já existiam no direito romano, já eram institutos que vinham lá da Roma Antiga. No entanto, nessa época, século XIX mais ou menos, nós tivemos o crescimento, o apogeu da utilização tanto da propriedade quanto dos contratos como uma forma inclusive, como institutos aí para o desenvolvimento econômico da Revolução Industrial que a gente teve naquela época, Então, importantíssimo tanto um quanto o outro. No entanto, nesse início ali, pós-Revolução Francesa, início de Revolução Industrial, tanto os contratos quanto a propriedade tinham esse caráter eminentemente individualista. Então, quando a gente vê contratos, por exemplo, a gente vê aquela ideia de que aquilo que é contratado faz lei entre as partes e acabou, Não tem nenhum tipo de repercussão contra terceiros, nada disso. E agora, quando a gente conversa a respeito de contratos, a gente já tem sim que analisar os efeitos daquele contrato perante terceiros, outras pessoas, porque a gente fala assim de uma função social dos contratos. A mesma coisa quando a gente fala de propriedade. A propriedade, apesar de ser ainda assim um instituto de caráter individual, em que faz com que determinada pessoa que é titular daquela propriedade exclua a possibilidade de que todos os outros possam sê-lo, apesar disso, hoje em dia há uma preocupação com função social. E essa função social, ela é trazida pela Constituição Federal. Então, lá na Constituição Federal é previsto no artigo 5º que há sim proteção à propriedade, mas apenas aquela propriedade que cumpre a sua função social. E o que é cumprir função social? É dar uma função. Basicamente, a função social quer evitar propriedades que estejam ali abandonadas, que não sirvam a nada, que não tenham função alguma. Se uma propriedade é alugada, se é arrendada, se tem plantação, se tem uma empresa, se tem uma casa, enfim, essa propriedade está cumprindo a sua função social. O que não pode é ter uma propriedade completamente abandonada, sem função alguma. Essa não é protegida pela Constituição Federal de 88. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, Sempre que falar de função social, a gente vai dar, de certa forma, um ar mais coletivo para institutos que são eminentemente, no seu âmbito, na sua essência, institutos que são individualistas, certo? Função social da propriedade, a gente ainda vai conversar muito sobre ela, principalmente no semestre que vem, quando a gente entra em direitos reais. E lá a gente precisa, sim, detalhar essa função social, Porque aqui eu trouxe um apanhado geral, mas há previsões mais específicas ainda sobre a função social da propriedade na própria Constituição, Então tem uma diferenciação, por exemplo, do que é considerado função social
da propriedade urbana, o que é considerado função social da propriedade rural. No entanto, isso não é o que interessa pra gente aqui agora. O que eu quero que vocês entendam para a parte de direito sucessório é a importância do social sobre o individual nesse momento em que a gente vai observar a propriedade, em que a gente vai observar a herança. Então, quando a gente falar de função social da herança, a gente volta e retoma essas ideias também de função social da propriedade, certo? Tudo bem? Então, pessoal, além da função social, precisamos conversar também sobre a boa-fé. Como eu disse para vocês, a boa-fé está lá no pilar da eticidade. Então, o código também traz aqui essa proteção à lealdade, essa proteção à confiança, uma conduta proba, uma conduta leal entre contratantes, entre todos aqueles que vão estabelecer obrigações entre si, nas relações jurídicas, etc, etc. Essa boa-fé, hoje a gente conversa que ela é uma boa-fé de caráter objetivo. Então, ela não está no mundo das intenções, no mundo da vontade. Ela é um comportamento que eu consigo aferir. Essa é a importância da ideia de boa-fé objetiva, ela é um comportamento. E aí, quando a gente fala da boa-fé objetiva, nós temos os chamados deveres parcelares da boa-fé, que são desdobramentos da boa-fé objetiva e que vão ter aí também as suas repercussões por todo o direito. Daí a gente fala sobre suppresso e surrexio, tucoque, exceptio doli, venire contra factum próprio, dure to mitigate the loss. Esses aqui são todos os deveres parcelares da boa-fé que vocês já estudaram lá no direito contratual. Aqui para a parte nossa de direito sucessório, o que é importante é justamente o tucoque, porque o tucoque ele tem uma relação muito forte com a indignidade. Por quê? Quando a gente fala de tucoque, vamos tentar voltar aqui um pouquinho, né? O que é o tucoque? Quando que acontece tucoque? Eu até trouxe aqui um conceito que está no material de vocês, do Luciano Camargo Penteado, olha só. O tucoque verifica nas hipóteses em que existe um determinado comportamento dentro do contrato que viola seu conteúdo preceptivo e que, apesar disso, propõe a que a parte exija um comportamento conforme ao contrato em relação ao seu parceiro de programa contratual. Existe uma contradição em que um dos sujeitos na relação obrigacional exige um comportamento em circunstâncias tais que ele mesmo deixou de cumprir. Para a gente simplificar, a gente pode ver aqui dois requisitos para o tucoque. Surpresa, então é um comportamento de uma determinada pessoa da relação que causa surpresa na outra e causa também uma injusta desvantagem. Tucoque, pessoal, é muito associada à ideia lá do Júlio César do Brutus, né, que ele foi esfaqueado pelas costas. Então, surpresa, injusta, desvantagem. E aqui a gente relaciona essa ideia de tucoque justamente à indignidade. Se a gente for no artigo 1814 do Código Civil, ele vai trazer as hipóteses em que determinado herdeiro pode ser afastado da herança por indignidade. Uma dessas hipóteses é justamente aquele herdeiro que mata o falecido. Então, se ele vem a matar ou tentar matar a pessoa de quem ele iria herdar, ele estaria aqui, sim, recaindo na indignidade e que é uma manifestação clara do tucoque. A gente trata com boa fé e não vai conceder a herança, o direito de herança, àquele que, de certa forma, causou tanto mal para o falecido, certo? E aí, para a gente terminar, nós precisamos falar do princípio da autonomia da vontade. A autonomia da vontade, vocês também já viram isso lá em direito contratual, autonomia da vontade, autonomia privada. E o importante que a gente tem que ressaltar aqui é que essa autonomia da vontade, ela tem uma repercussão, principalmente quando a gente fala da sucessão testamentária, porque o testamento nada mais é do que um ato de vontade. E o testamento, ele vai ter seus limites, obviamente, mas ele apresenta diversas possibilidades de dar vazão a essa vontade daquele
testador, né, daquela pessoa que quer dispor os seus bens para depois da morte. Especificamente no direito sucessório, esse princípio é chamado de respeito à vontade manifestada, e a gente vai voltar a falar dele quando a gente conversar sobre os princípios específicos da sucessão. Certo, pessoal? Por hoje é isso. Próxima aula a gente começa a conversar sobre os princípios específicos do direito sucessório. Tá bem? Até mais, pessoal!